Fala pessoal do canal, eu sou o Emílio aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta de Resident Evil 9. Ou Resident Evil Requiem, ou Requiem, ou Requiem, chamem como vocês quiserem. Eu demorei 14 horas para zerar esse jogo, mas eu sou um cara lento, assim, eu jogo devagar, eu não tenho pressa, às vezes eu pauso, vou beber água, saio, vou comer, então eu acho que se você for um cara mais rápido do que eu jogando, eu acho que você vai levar ali umas 10 horas para zerar esse jogo, mas eu levei 14. Bom, vamos lá. Geralmente eu faço as minhas críticas separando primeiro o que eu gostei e depois o que eu não gostei. Entretanto, neste vídeo aqui, eu acho que eu vou mesclar um pouquinho, porque tem muitas coisas que eu gostei e dentro dessas coisas que eu gostei, tem muitas outras coisas que eu não gostei. Então, vocês vão entender. Vamos lá. Os personagens de Resident Evil 9, Grace e Leon, todos os outros são coadjuvantes, figurantes, que não têm importância. A própria Sherry, que é aquela menininha que você salva no Resident Evil 2, cara, você consegue perceber que eles só trouxeram ela de volta para ser um fanservice. O que é um fanservice? É um serviço ao fã. É algo que o fã vai olhar e vai ficar feliz. Putz, eu reconheço isso. Eu reconheço essa referência. Nossa, aquilo aí que ele tá falando, eu entendi. Então eles trazem a Sherry só para você olhar e falar: nossa, que legal, é a menina que a gente salvou no 2. Porque ela não tem função nenhuma no jogo, cara. A função dela é a mesma função da Hannigan no Resident Evil 4. Você se importa com a Hannigan do Resident Evil 4? A pessoa que fica ali no rádio falando nada com nada pra você? Então a Sherry aqui é isso, é um fanservice que, na minha opinião, é um fanservice muito pobre, cara. Quer colocar a Sherry no jogo? Põe ela como personagem jogável, cara. Dá uma função importante de verdade pra ela. Então isso me incomodou um pouco. Tem a Grace, que é uma personagem excelente, cara. Eu gostei muito dela como personagem, porque ela é o Resident Evil 7 puro. Esse jogo, pessoal, ele pegou o Resident Evil 7 e o Resident Evil 6 e juntaram em um jogo só. Vi muitas pessoas falando: não, não, juntaram o 7 com 4. Não, cara. A parte do Leon não é Resident Evil 4. A parte do Leon nesse Resident Evil 9 é Resident Evil 6 puro. Tem até um pouco do 5 ali, da brutalidade, do Brutamontes, que é o Chris. Eles meio que estão levando o Leon agora pra esse lado, assim. Então, que é o que eu vou criticar bastante no decorrer desse vídeo. A parte da Grace como personagem, cara, muito bacana. Eu joguei a primeira vez em primeira pessoa, então, cara, você sente mais medo. Eu vou ser sincero com vocês. Eu comecei com ela em terceira pessoa, porque eu prefiro jogar em terceira do que em primeiro. Só que claramente o jogo quer que você sinta medo jogando com ela. Em terceira pessoa, você não vai sentir medo, cara. Você não vai sentir medo. Você entra ali no primeiro hotel do game, cara, você tá vendo ela ali com a lanterna, você fala, mano, não tô com medo. Ela tem uma arma, uma pistola na mão, você não sente medo de nada. Aí eu botei em primeira pessoa, a câmera meio que dá um zoom, porque você começa a ver em primeira pessoa. Então qualquer barulhinho, você mexe a câmera, você só vê o ambiente, você não vê mais a cara da Grace, ela segurando a arma, ela segurando a lanterna, tudo bem, você até vê um pouquinho a mão dela ali, mas você não tem esse senso de proporção que é um ser humano ali armado com lanterna. Você sente que você é a cabeça dela, então dá muito mais medo jogar em primeira pessoa com a Grace. E foi o que eu optei fazer. E eu me diverti muito desse jeito, porque a gameplay com a Grace é muito bacana, cara. O Resident Evil 7 é um acerto gigantesco na história da Capcom, cara. É um jogo excelente, com puzzles maravilhosos, com um terror incrível. Você sente medo do Resident Evil 7 até a metade do game, mais ou menos. Quando você vai atrás da Mia, quando você é enfrentado com o Jack ali na garagem, você morre de medo até que você vai pegando várias armas e se sente poderoso. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você sente muito medo no começo, no hotel, do hotel você vai pro hospital, do hospital você vai para um meio que pro subterrâneo, você entra na igreja ali, depois você entra num túnel, e de lá, se eu não me engano, com a Grace dali. Não, ainda tem mais gameplay com ela no subterrâneo. É. Que ela tem que abrir as portas ali com as baterias. E aí depois você vai pro laboratório. Quando você chega no laboratório, que é mais pro final do game, você já não tem mais medo de nada. Porque você tem muita bala, você tem muita arma, você tem muita vida. Você se sente poderoso com uma personagem que eu acredito que a intenção do jogo era você não se sentir poderoso. Porque o jogo dá duas armas para ela.
uma pistolinha básica e a pistola que é uma Magnum, que é a Requiem, que o Leon empresta pra ela. Então, meio que você não tem tantas armas assim, era pra você se sentir em perigo, mas você pode criar tanta bala, tanta bala, tanta bala, que você não tem medo de nada com a Grace, que era a intenção do jogo. E agora vamos para a gameplay do Leon. Cara, olha, é meu personagem preferido da franquia. Quando eu vi que ele ia estar no jogo, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi o trailer, falei, porra, o Leon tá, cara, bonitão, velho. O Leon tá foda. Só que eu não esperava, eu realmente não esperava, que eles iam fazer o Leon tão brutamonte, cara. Tão. É como se ele de fato fosse um super-herói. O Leon, assim como todos os protagonistas de Resident Evil, eles são heróis. Quando você utiliza a palavra super, é porque eles têm poderes. E você sente aqui que o Leon é um super-herói, ele tem poder, cara. Porque é tão irreal a forma que ele mata os zumbis, é tão exagerado, que eu jogando, você fala assim, mano, precisava de tudo isso aqui, cara? Vou dar um exemplo pra vocês. Tem uma cena do Leon que ele tá deslizando, caindo de um telhado. Do primeiro telhado, ele cai no segundo. Aí ele continua deslizando no segundo telhado. E quando ele vai cair no chão, aparece um zumbi, ele cai pisando na cabeça do zumbi e o zumbi explodir na cabeça. Eu falo, caralho, mas precisava disso? Tá parecendo os filmes de Resident Evil. Eu falei, mano, tem uma outra cena, cara. Essa cena acho que aqui ninguém deve ter gostado. Que é ele de moto. Mano, o que é aquilo ali, cara? É o Leon empinando a moto, aí pula de uma ponte pra outra, aí empina, aí dá tiro, aí meio que tem um confronto de faroeste do Leon contra o vilão do game. Um com a moto aqui, o outro com a moto aqui. Aí um atirando no outro, aí o Leon dá machadada. Você fala assim, cara, que virou isso aqui, velho? Tá parecendo o filme do Capitão América. E eu gosto do filme do Capitão América. Só que o Capitão América tem poder, ele tem um soro de super soldado. O Leon não tem porra nenhuma. Então, o Leon mais pé no chão do Resident Evil 2, o Leon mais espião, mais ágil do Resident Evil 4, não tem nada a ver com o Resident Evil 9, cara. Tem um argumento dele estar mais velho, dele não ser tão ágil igual no 4, tanto é que no 4 original, o Leon era tão flexível, cara, que ele dava pirueta, ele pulava nos lasers, o cara era flexível pra caramba. Aqui ele tá mais velho, você entende. Só que ele tá mais velho e ele tá do tamanho do Chris, cara. E o bombado da franquia é o Chris, não é o Leon. O Leon sempre foi da faquinha, dos golpes rápidos. Aqui não, aqui o Leon é um brutamonte, cara. Ele tem um machadinho dele ali, cara, que o machadinho dele tem algum poder diferente também. Porque, olha, quando eu vi que ele teria um machado no trailer, acho que é a decapitação que fala, quando você arranca um membro, eu achei que teria muito no jogo, e tem quase nada. Toda vez que o Leon acerta o machado na cabeça de um zumbi, por algum motivo, a cabeça explode. É como se o machado fosse uma granada. Ele coloca a granada na cabeça do zumbi e a cabeça explode. Só que é um machado. Se você dá uma machadada na cabeça do zumbi, era pro machado cortar a cabeça do zumbi. Mas aqui não, aqui é explosão. Porque eles querem que você se sinta foda. O Leon bate no zumbi, tem sangue pra tudo quanto é lado. O Leon é fodástico. Cara, tem coisas aqui, principalmente indo pro final do game, que eu falei, mano, não é possível que o Leon planejou que isso acontecesse. Tem um outro vilão no jogo, que já soltaram spoiler, ele se chama Zeno, não vou falar exatamente o que ele é pra não dar tanto spoiler assim, mas tem um outro vilão além do Dr. Gideon que tá nos trailers, que se chama Zeno. Aí o Leon, ele tá perdendo a luta contra esse Zeno, ele atira ali no suporte da plataforma, a plataforma, sei lá, tá a dezenas de metros do chão, então se a plataforma cair e quebrar, muito provavelmente todo mundo ali vai morrer. Mas o Neo, foda-se, ele atira no suporte da plataforma, a plataforma começa a cair, começa a meio que deslizar, aí ele tem que pular com a Grace no negócio, ficar se segurando. Falei, caralho, ele planejou tudo isso? Ele ia perder pro cara, ele atirou ali no suporte da plataforma, que se lasque, se cair todo mundo morrer, o Leon, ele é o Jedi, ele sabe que não vai acontecer nada de ruim. Então, muito forçado, cara. E olha, de novo, o Leon é meu personagem preferido da franquia. Porque eu sei que vai ter pessoa que vai ver esse vídeo e falar: nossa, cala a boca, você é hater do Leon, você é não sei o que do Leon, não sei o que. Cara, é o meu personagem favorito. Meu jogo favorito era o Resident Evil 4 original. Hoje, o 4 Remake, porque eu achei que foi uma obra superior a seu antecessor.
Mas nesse Resident Evil 9, cara, me passou uma vibe de Resident Evil 6, uma vibe de Resident Evil 5, do Chris socando a pedra. Aqui me passou uma vibe nesse nível, tá? Outro fanservice totalmente gratuito. Eles trazem o vilão do jogo 2, cara. Eles trazem o Tyrant do Resident Evil 2. Pra quê? Ele não faz nada. Ele persegue o Leon um pouquinho ali na residência, na delegacia. E depois o Leon mata ele como se não fosse nada. Então, assim, o combate é tranquilo contra o Tyrant. Então, pra que trouxeram ele? Aí a gente chega em Raccoon City. Que eu não sei vocês, mas eu não tenho apego emocional nenhum com a cidade em si. Eu tenho com a delegacia porque o jogo 2 é fenomenal. Aí eles introduzem novamente a delegacia, só pra ter aquele fanservice bobo de tipo, nossa, que legal a delegacia. Só que gameplay em si dentro da delegacia quase não tem. Você passa por 5 minutos na delegacia e segue a vida. Eu falo, pô, então por que colocaram isso aqui, gente? Colocaram só pra gente ver, nossa, que legal, é igual a Sherry. A Sherry tem ali uma ou duas cutscenes com ela ali, lavando a mão. Cara, juro pra vocês, é a Sherry tirando a luva, mostrando que ela tá doente igual o Leon, lavando a mão. Ela olha no espelho. E pronto. Falei assim, caralho, vocês trouxeram a personagem pra isso? Que fanservice besta, cara. Que fanservice besta. Nossa, eu fiquei muito irritado com esse jogo, cara. Muito irritado. Muitas coisas me irritaram nesse game. Outra coisa que me irritou. Zerei o jogo. Zerei. Falei, pô, beleza. Agora vou tentar zerar de novo aqui. Eu vou pôr o Leon em primeira pessoa e eu colocaria a Grace em terceira pessoa pra ver a diferença de cutscenes e tal. Não de cutscene em si, mas das movimentações dos braços deles, né? Só que o jogo não tem New Game Plus. Então você tem que achar todas as armas novamente. Sendo que no Resident Evil 2 Remake, no 3 eu não lembro porque eu não gostei do 3, no 4 Remake, você pode ter um New Game Plus. Você começa o jogo de novo com as armas que você já tem e você termina de upar elas pra se sentir forte. Aqui nesse jogo não tem isso. Você tem que comprar todas as armas novamente. Aí você fala assim, tá, então pra que eu vou jogar esse jogo de novo? Eu zerei uma vez, comecei a segunda, eu falei, cara, eu não vou ter saco pra zerar isso aqui de novo, desliguei e tô aqui gravando esse vídeo. Então, me decepcionou muito Resident Evil 9, cara, me decepcionou muito, porque era um jogo que eu tava com hype, cara, tava com hype. Terror do Resident Evil 7, Leon como protagonista, putz, vai ser muito foda. E me decepcionou muito, cara. Eu tenho vários outros defeitos aqui pra citar desse game, tá? Outro deles, eu acho que esse jogo ele tinha que te deixar ficar mais tempo nos lugares que ele mesmo te coloca. Como assim? O primeiro hotel que você entra com a Grace. Pra mim, tinha que ter muito mais puzzles dentro desse hotel e durar muito mais tempo a gameplay lá. Mas não, você fica rapidinho no hotel e você já vai pro hospital. No hospital, sim, é pra mim a melhor parte do jogo, é a parte que tem maior terror, é a parte que tem mais puzzles, é a parte que você mais se diverte jogando. Tanto com a Grace quanto com o Leon. Você se diverte ali. Só que do hospital, você vai pro subterrâneo enfrentar a monstrenga lá com a Grace. Você mata ela, você já sai de lá. Então, pra mim, teve nada muito agregador naquela luta. Ela deixa ali a Emily, eu acho que é o nome da menininha. Emily, deita aí que eu vou matar a menina lá. Aí vai lá, mata a menina, volta. Porra, é isso? Então, assim, me decepcionou muito, cara. A própria Raccoon City, sem personalidade nenhuma cidade, cara. Tudo cinza. De novo, eu sei que tem argumentos, tá? Não, Murilo, mas foi tudo bombardeado. Como é que você queria que tivesse puzzle lá? Como é que você queria que tivesse sei o que lá? O próprio jogo deu como desculpa para você ter ali os lugares para você comprar item, que a BSAA, eles criaram diversos locais que eles começaram a habitar ali em Raccoon City. Eles criaram diversos locais que eles ficaram. Então daria muito bem para o jogo argumentar que por essas pessoas da BSAA estarem ali, eles criaram novos puzzles que você tem que abrir dentro da delegacia. Imagina se você volta para a delegacia destruída com puzzles novos que esses soldados criaram quando eles estavam por ali. Só que não, cara, esse jogo ele quase não tem puzzle. Eu saí do Silent Hill 2 Remake, que eu nunca tinha jogado original, e os puzzles de Silent Hill 2 Remake são sensacionais. Os puzzles de Resident Evil 9 são ridículos. Esse jogo me decepcionou muito, cara. Eu até enquanto eu falo, eu tô pensando aqui, putz, Murilo, fala algumas coisas boas também, pra pessoa achar que você não odiou o jogo e tal. E eu não odiei, tá? Não odiei. Pra mim não é tão ruim igual Resident Evil 8 e não é tão ruim igual Resident Evil 3. Não é. Só que, pô, mano,
não, na minha opinião, não chega aos pés do Resident Evil 7, 2, quando eu falo 2, eu englobo o original e o remake, 4 e 1, eu gosto muito do 1. Até o 0, que é um jogo mais simples, mais básico, eu ainda acho melhor que o 9, cara, porque esse 9 aqui, a parte do Leon me decepcionou muito, assim, muito mesmo. Nossa senhora. A história do jogo, meu, cara, a história do jogo, cara, puta que pariu. Não gosto de falar palavrão nos vídeos. A história do jogo é muito. Nossa, o plot twist, nossa. Primeiro que é previsível. Segundo que a história em si já não era tão interessante assim. Já não era tão interessante. Ah, o fodão da Umbrella lá, ele queria criar clone. Aí tem esse Zeno. Putz, cara, eles pegaram a pior coisa do Resident Evil 5, que é o Wesker, daquele jeito ali, e colocaram aqui, cara. Só que pior, porque não é o Wesker. Então você imagina um cara com a mesma vibe do Wesker, só que não é o Wesker, então é ainda pior. Então, assim, pra mim esse jogo, ele. Olha, até agora é a maior decepção do ano para mim. Mas é claro que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta, tá? O jogo ele tem coisas boas, efeitos sonoros são legais, gráfico é bacana, a própria Grace é bacana. O Leon, tirando ali o brutamonte que ele é, os diálogos dele são legais, ele faz menos piadinhas que os anteriores, mas acho que é porque ele tá mais velho. Só que entre as coisas boas e as coisas ruins, eu acho que as coisas ruins pesaram mais, na minha opinião. É claro que, se você gosta de mim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!